denúncia por crime de responsabilidade como alternativa a presidente Dilma Rousseff. construir uma política para o futuro. Um grande acordo nacional constituído. Bom, boa noite. Nós temos hoje uma aula do curso de extensão, ministrada por mim, professor Eduardo Dulo, Departamento de Antropologia, e pela professora Rosana Pinheiro Machado, que está na Universidade Federal de Santa Maria. E a professora Rosana falará em primeiro, depois eu falarei, depois nós vamos abrir para questões e conversa com vocês. E a professora Rosana Pinheiro Machado, ela estudou aqui na URGS, na Antropologia, fez a graduação, mestrado e o doutorado dela aqui. Foi, posteriormente, pesquisadora de pós-doutorado na Universidade de Harvard, foi professora na ESPM, na Universidade de Oxford, e professora visitante na Universidade de São Paulo, na USP, e agora está na Universidade Federal de Santa Maria. A razão também de convidá-la é que ela tem, desde o início, pesquisado, trabalhado e escrito sobre as jornadas de 2013, né? Tendo participado dessa produção que saiu em 2014, né, na Le Temps Moderne, né, sobre o Brasil em 2013. Foi uma das organizadoras de um fórum da Cultural Anthropology sobre as manifestações e, mais recentemente, também foi uma das organizadoras desse livro, Tem Saída, né? Ensaios Críticos sobre o Brasil. Então, gostaria de passar a palavra para você, Rosana, que tem agora também continuado pesquisando esse tema e tem trabalhado mais recentemente com os eleitores do Bolsonaro. Bom, em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença de todas e todos. Queria agradecer o convite do professor Eduardo Dulo. É sempre muito bom estar aqui na URGS. Hoje eu estava pensando, né, a gente tem mais ou menos 15 minutos cada um, então a gente tem que ser objetivo para que dê tempo da gente fazer uma conversa depois. E eu queria falar alguns pontos sobre junho de 2013, justamente para que a gente comece que a gente consiga ter um debate posteriormente. A minha fala, então, ela vem desse lugar um pouco de uma pessoa que vem pesquisando atenta aos novíssimos movimentos sociais e também por um lado meu de professora intelectual pública que tento fazer esse debate entre a academia, o ativismo e venho discutindo então com um grupo amplo de pessoas, tanto militantes quanto acadêmicos. E também tenho ministrado um curso, e aí por isso que eu quero, isso estou falando para situar a minha fala. Já faz 3 anos que eu tenho ministrado o curso dos Novíssimos Movimentos Sociais, que é um curso que tenta pensar o que de junho, o que nós temos em junho, quais as características que remetem aos chamados novíssimos movimentos sociais. Então, mais ou menos pensando o que são esses novíssimos movimentos sociais, eu parto do conceito do Richard Day, que ele que estabelece, né, essa noção, é um dos filósofos que vai cunhar esse conceito de novíssimos movimentos sociais. Ele vai ver um corte, né, entre os chamados antigos movimentos sociais, que seriam os movimentos principalmente de classe, movidos pela questão proletária e classe social, do início do século XX, depois dos chamados novíssimos movimentos sociais, os novos movimentos sociais, que não serão movimentos que vão estar pensando necessariamente em revolução, mas vão estar pautando por que o Day chama de políticas de demanda, a política, né, de demandar mais direitos para as mulheres, para os negros, para os LGBTs, e que, posteriormente, então, vai ter uma terceira onda, que é ser chamados os novíssimos movimentos sociais. E para o Richard Day, ela não é nem... o problema dos antigos movimentos sociais é de que eles reproduziriam a hegemonia que tanto contestavam. A estrutura partidária reproduziria essa hegemonia hierárquica de cima para baixo. Então, quando estava no poder, os grupos de esquerda, os grandes partidos, reproduziam a ordem hegemônica antidemocrática dentro da estrutura
dentro da estrutura de poder. Isso é um ponto de vista. Aí, posteriormente, ele também vai negar, porque é uma corrente anarquista, essa que está pensando no início do século XXI, também vão contestar a ideia de que os novos movimentos sociais muitas vezes não saem de uma política da demanda, de uma política que ele vai chamar de reformista. Isso é um longo debate, claro, na teoria dos movimentos sociais, mas isso é um pouco... se é reformista, se é revolucionário, tem toda uma ampla discussão sobre isso. Mas o que eu quero chegar ao ponto do que seriam os novíssimos. Então, para o Richard Day, que é o ponto de partida do meu trabalho, são os movimentos que rompem a política da demanda e vão para uma política do ato. Ou seja, eles vão pensar como que você para de postergar a sociedade que você imagina e você recria dentro da própria política, dentro do próprio fazer político, a sociedade que você quer. E aí tem o apelo vem alguns princípios, né, que são princípios, muitas vezes, das formas de organização anarquistas, que estavam muito presentes nos movimentos da virada do século, chamados movimentos por justiça global. Esses movimentos eles eram transnacionais por excelência, mas já estavam lá esse apelo à horizontalidade, à democracia radical e à ação direta. Então, isso já estava presente nos protestos chamados antiglobalização, mas que, na verdade, era por uma outra globalização. E numa época também que Porto Alegre também era o centro um pouco o centro desse debate, durante o Fórum Social Mundial. É bem essa passagem de 1999 a 2003. São esses anos de amplo movimentos por justiça global. E, posteriormente, vai ter uma baixa de protestos, vai vir a crise de 2008, e pós-crise de 2008, em diferentes lugares do mundo, vai começar uma onda, uma nova primavera de protestos, que vão ter muitas características dos novíssimos movimentos sociais. E aí a literatura, de alguma maneira, ela não distingue ainda o que é os movimentos por justiça global e o que é essa primavera. De alguma maneira, tudo está dentro de uma ideia de novíssimos movimentos sociais. Mas há um grande leque que vai discutir se de fato, se são todos da mesma natureza. Uma das autoras que eu gosto muito, que eu venho trabalhando muito, é a Della Porta, Donatella Della Porta. Ela vai trabalhar a ideia de contágio, que é um conceito bem básico nos movimentos sociais, que é esse efeito de contaminação, de inspiração a partir de um processo de emoção, de afetividade. Então, o que a Della Porta vai falar é que esses contágios que foram disparados, principalmente a partir da Primavera Árabe, né, quando lá uma pessoa em situação de rua põe fogo em si próprio, né, e vai ter toda aquela emoção que vai ser o gatilho e depois vai se espalhar, né, no Occupy, nos indignados. Esse é um processo que ela vai chamar que é tão transnacional quanto os movimentos por justiça global, mas eles têm uma diferença. Todos esses processos, ao contrário dos movimentos por justiça global, e eu estou pensando já em junho, eu estou incluindo junho nessas primaveras, mesmo que junho tenha sido 2 anos depois, essas características, esses movimentos, eles se caracterizam por serem transnacional apenas no contágio, mas por reivindicarem pautas nacionais. E aí eles têm algumas características próprias que a literatura vem discutindo, né? Uma delas é a própria ideia de nacionalização. A população vai para a rua para pedir mais direitos e por reformas e por mais democracia no âmbito nacional. Eles são basicamente anticorrupção. No Brasil, essa palavra virou, essa ideia de anticorrupção, pelo contexto que isso veio a desencadear, se tornou algo vinculado, né, mais aos movimentos posteriores que surgiram a junho de 2013, os movimentos mais conservadores ou que que vieram depois diversas forças que acabaram no golpe, mas todos esses movimentos eles tinham como pauta principal a luta anticorrupção, e que é algo que eu venho defendendo que junho de 2013, quando a gente olha para o coração de junho, para o cerne de junho de 2013, eles eram também movimentos anticorrupção, mas eu vou voltar a esse ponto. Então, é bastante interessante que todos eles estão denunciando com diferentes perspectivas. Claro, na Primavera Árabe, tem 5 minutos? Na Primavera Árabe, a gente vai ter um apelo maior por democracia, anti-autoritarismo, né? É claro, com diferentes percepções, mas, de alguma maneira,
em todos eles há o que a gente pode chamar de movimentos anti-austeridade, que é também um conceito de outro livro da Della Porta, que vão ser protestos que vão denunciar uma relação perversa e pervertida entre Estado e mercado, que é a denúncia, em última instância, pós-crise de 2008, do que vem acontecer com as sociedades após a crise. Justamente que, nesse modelo de financiarização do mundo, os Estados, eles, dentro desse modelo neoliberal, eles têm muito pouca possibilidade de agir para o social, né? A possibilidade, mesmo em um governo de esquerda, a possibilidade nesse jogo global de você mexer as demandas sociais é muito pequena. Então, de alguma maneira, todo mundo começa a sentir isso a partir de 2008, com alguns retardos, dependendo de a política que cada país apontou. Então, a gente vai ter essa característica de que eles são essencialmente nacionais, eles são protestos que vão ter uma ideia de anticorrupção, mas corrupção não no sentido moral, que é a luta que o Brasil veio a travar depois sobre um sentido moralista, não no sentido da política econômica, e que vão reivindicar mais direitos, mais bens públicos. Isso é uma característica de todos eles. E também a característica de uma base social renovada, que não é nem a classe média que está reivindicando dos novos movimentos sociais, nem o proletário dos antigos movimentos sociais, mas uma base muito forte marcada pelo novo precariado. São, muitas vezes, estudantes formados sem emprego, uma geração, né, que o Negri poderia chamar, tem diversas... Para os jovens, a gente pode chamar esses conceitos dessa ideia de uma multidão, que ela tem uma outra relação com o mundo do trabalho, e aí também isso também vai levar a um certo tipo de ambiguidade desses processos que parece que ninguém entende, porque essa ambiguidade vem muito dessa flexibilidade em relação ao mundo do trabalho. Ou essa multidão, ou precariado, no sentido do Rui Braga ou do Guy Standing, tem diversas classificações e conceitos que vão pensar, então, qual é a base social desses protestos, incluindo junho de 2013. E o mais interessante é que ele vai acontecer algo novo, há um retorno da classe, da ideia de classe desses movimentos, ainda que talvez um dos seus maiores efeitos, ao menos no Brasil, mais ou menos como 68, que não era um movimento que reivindicava necessariamente não era movimentos feministas, LGBT, ou movimentos por imigrantes, por direitos de imigrantes. Parecido com o que ocorre no Brasil, esse vai ser, curiosamente, um dos efeitos também de junho de 2013, um dos legados, mesmo que na base de junho de 2013, e aí um argumento que eu defendo bastante e que eu acho importante a gente pensar, que a gente sempre pensa junho de 2013 como 20 de junho, que é aquela data que o Brasil todo estava marchando junto. Aquela data é uma data excepcional, claro que ela é muito importante, mas aquela é uma data pós a Folha e a Globo começarem a apoiar. Eles começaram a apoiar porque estava crescendo muito e porque os jornalistas da sua própria corporação começaram a apoiar também. Então, houve um processo de sensibilização, houve, claro, uma mensagem em junho de 2013, que as pessoas entenderam, né, de que podiam ir para as ruas, porque é claro que vinha essa questão nacional e esses grupos já antipetistas que estavam sendo gestados ao longo dos últimos anos de administração petista. Eles começam a entrar em junho e 20 de junho de 2013, até porque começam a ler essa mensagem de que era antipartido, que era uma mensagem anarquista talvez um pouco ambígua para ser lida por uma ampla população, e aí a Globo e a Folha entram, e é claro que aí vai todo mundo marchar, todo o Brasil vai marchar junto no dia 20 de junho. De 20 de junho em diante, tem vários gráficos, né, na pesquisa do Márcio Moreto vem fazendo, fica muito claro os gráficos do Facebook, depois do 20 de junho a sociedade se polariza. Até 20 de junho todos esses grupos estavam marchando juntos. Mas essa ideia de direita e esquerda marchando junto, ela só se sustenta de 13 a 20 de junho. O junho, assim, não é bairrismo, mas eu defendo muito uma versão de que junho começou grande parte em Porto Alegre, né? E que o papel de Porto Alegre ele é muito negligenciado na história, que talvez venha sendo contada de junho de 2013, porque São Paulo entra e espalha e vai ter um papel centralizador. Mas quem teve em Porto Alegre nos 20 centavos em abril, sabe, foi um dos maiores protestos da história de Porto Alegre. E não só protestos, mas protestos de raiz com uma linha muito clara que São Paulo não vivenciou tanto e que, por isso, muitos intérpretes de junho têm dificuldade
necessidade de entender que também eram movimentos por direitos e por uma base legal e também anticorrupção, que Porto Alegre tinha a questão da Copa muito mais forte, que começou em dezembro de 2012, quando se começa, então, a queimar, a destruir o símbolo da Copa, começam a subir em árvores para não deixarem derrubá-las. Porto Alegre estava em situação de ebulição social, né? Tinha protesto numa base diária, como se não se via muitos e muitos anos. O Brasil estava fervendo. No Rio de Janeiro, a mesma coisa, com a aldeia Maracanã. E o Brasil começa a entrar num processo de ebulição social que, em grande parte, ele vem e ele nasce... E eu tenho que encerrar, né? E ele nasce... A Copa vai ser um gatilho, vai ser um momento em que esses protestos vão crescer e, posteriormente, claro, os 20 centavos vai ser o grande gatilho de Porto Alegre, depois de São Paulo, tanto que a faixa primeira nós vamos copiar Porto Alegre, e começa a vir uns movimentos anti-Copa, que, de alguma maneira, podem ser pensados também anti-austeridade. Hoje eu estava vendo um projeto que eu recomendo muito que vocês vejam, é lindíssimo, que é sobre os cartazes de junho. Acabaram de lançar, estão lançando hoje em São Paulo, chama Grafias de Junho, e que coletaram, acho que 10 mil cartazes, e fica muito claro que até aquele momento, a grande reivindicação era por mais direitos, por mais democracia, por mais bens públicos. Então, finalizando, eu acho importante a gente resgatar esse papel de junho dentro de um contexto global. A gente pode depois discutir também as especificidades disso acontecer sendo governado por um país de esquerda, que isso vai trazer uma crítica direta, vai ser visto como uma oportunidade política da direita para dar uma continuidade e viu uma oportunidade política ali para pós-polarização, para seguir, para ganhar força, que vai culminar no golpe de 2016, mas também gosto sempre de pensar de forma otimista de quanto esses protestos, na verdade, mudaram, né? O Dulo vai falar mais sobre isso, sobre esse tempo da política que eu venho reivindicando muito de como que isso, de alguma maneira, é revolucionário. O Junho teve um papel revolucionário, não no sentido de revolução, mais de teoria política, mas no sentido mais antropológico de mudar a estrutura do tecido social. Como que há um novo Brasil que, ao mesmo tempo que tem uma onda conservadora, como diz aqui, também tem uma onda de uma nova juventude marcada por outras formas de fazer política, que está naquele espírito, né? A gente chama um pouco o espírito de junho de 2013, que reivindica democracia radical, e, junto com essa democracia radical, esses novos grupos, essa nova juventude organizada nas periferias, nas salas de aula, as novas feministas, movimento negro, LGBT, todas essa nova juventude que ocupa as escolas, que ocupa e que continua ocupando. Aliás, o junho não terminou em junho, nem no Rio de Janeiro, né? O junho ainda foi até 2014, até a Copa. O junho tem um tempo estendido no Rio de Janeiro. É toda essa nova subjetividade política que nasce e que rompe com uma forma de se fazer política, e a forma de fazer política como era feita no Brasil até hoje. Então, sempre é claro que existe uma onda conservadora, mas a gente tende muitas vezes a olhar só para ela e não olhar para tudo isso que surge no Brasil também positivo e cujos resultados nós só veremos, eu acredito, daqui 5, 10 anos, quando essa geração crescer e começar a se institucionalizar, e que eu espero que se institucionalize. É isso, eu teria, evidentemente, muito mais para falar. Eu falo desse tema de uma maneira... É um tema que eu não estudo o tema, eu tenho uma verdadeira paixão pelo tema. Então, gostaria de poder ficar aqui falando. Espero que a gente tenha algum tempo ainda para o debate. Obrigada. Muito obrigado, Rosana. Essa é acho que é a única aula do curso, né, que é oferecida por antropólogos, né, a Rosana e eu. E acho que a antropologia traz um olhar também um pouco distinto, né, e contribui para pluralizar as formas de abordagem e de compreensão do fenômeno, né? Então, quando nós propusemos que fosse os 5 anos de junho de 2013, uma coisa que
marcou para mim quando eu pensei em organizar essa fala é justamente o fato que já faz 5 anos que aconteceu junho de 2013. Né? Então, a partir dessa preocupação e dessa tentativa de dar um certo sentido e de compreender a experiência desses últimos 5 anos que eu organizei essa fala. Né? Então, algo que é central nessa minha tentativa de compreensão dessa realidade é a noção de tempo, né? A temporalidade e a temporalidade da política e a temporalidade também que nós temos vivenciado nesses 5 anos. E para aqueles que estiveram presentes nas manifestações em 2013 e que frequentaram as manifestações de 2013 para cá, é um tempo que foi bastante intenso, mas que também tem se mostrado extremamente extenso. Né? Então, é uma combinação de intensidade e de extensão dessa temporalidade que marca de uma maneira singular, né, essa experiência que nós estamos vivenciando. Então, é um pouco isso que me motivou a pensar. Né? Em 2013, eu estava em São Paulo, né, estava morando em São Paulo, fui nas manifestações em junho, e naquele momento eu percebi o quanto aquilo tinha de uma irrupção da ação política, né, para pensar com a Hannah Arendt, mas também o quanto que ali tinha algo interessante como objeto de pesquisa acadêmica e científica como antropólogo. Né? Então, eu tentei, durante muito tempo, acompanhar as manifestações e acompanhar diversas manifestações, né? Dos mais variados escopos e temas e posições político-ideológicas. E é justamente a impossibilidade de acompanhar durante 5 anos o calendário de manifestações que nós temos, porque, obviamente, eu tenho que continuar fazendo uma série de outras atividades, né, que me fez parar para pensar sobre essa dimensão. Né? Então, o fato de que a ação política, né, e aí eu vou, né, entrar aqui com a Hannah Arendt, né, a ação política é algo que é capaz de trazer o novo para dentro da história. Né? Mas é também, como ela diz ali, algo que nós não conseguimos prever nem controlar, né, as suas consequências. Então, desde aquele início, em 2013, nós não tínhamos como saber no que ia dar e nem saber em que ponto chegaria. Né? Então, as manifestações que, como a Rosana mencionou, foram também, em 2013, por melhorias de serviços públicos, né? Entre eles, em São Paulo, com o movimento Passe Livre, a questão do transporte. Né? Então, não era só por 20 centavos e coisas desse tipo. Né? Elas marcavam essa urgência da ação política que me permite entrar, então, nesse conceito, que é um conceito desenvolvido pelo Moacir Palmeira e Beatriz Herédia. Né? Eu estou trabalhando principalmente a partir de um capítulo de livro deles chamado Política Ambígua, em que eles definem esse tempo da política e no qual esse tempo é uma suspensão do tempo ordinário. Né? Então, eu quero chamar a atenção, eu estou deslocando, né, como vocês verão, eu vou continuar aqui explicando, o conceito de tempo da política, de um tempo que era um tempo eleitoral, né, no qual sai do tempo ordinário, mas se entra no tempo da campanha, da eleição, da apuração dos votos, dos comícios, né, das caravanas, etc., né, para pensar uma outra temporalidade também política. Então, o tempo da política, e aí eu coloquei alguns pontos centrais, né, que ele tem uma marcação de início e tem uma marcação de fim. O início desse tempo, tal como eles apresentam, está no início da campanha, né, das visitas. Né? O fim é normalmente com a votação e a apuração eleitoral. Né? É um tempo no qual os conflitos são abertos. Né? Acontecem os conflitos que no tempo ordinário não aconteceriam. Né? As pessoas se manifestam, elas explicitam posições. Né? Esses conflitos são autorizados nesse momento, que não são autorizados em outros momentos.
você tem figuras como o político profissional, mediadores que fazem esse tipo de controle desses conflitos, né, e que fazem com que ele aconteça. E você tem essa demonstração da adesão e do pertencimento, porque é um conflito que gera um faccionalismo, que rompe o tecido, a unidade da comunidade, né? Então, as pesquisas que eles estão utilizando ali trabalhavam, sobretudo, com duas, né, regiões do Sul e do Nordeste, com comunidades que seriam rurais. Eu estou trazendo isso também para esse outro contexto das manifestações, né? Então, estou fazendo uma série de deslocamentos aqui, né, para utilizar esse conceito e para estimular a nossa reflexão. E um outro aspecto importante é que o tempo da política também é um tempo ritual, e é um tempo de uma ritualidade festiva, né? O embate também é motivo para a festa, né? Então, um trecho aqui que ajuda a gente a compreender o que eles estão dizendo é: trata-se de um período liminar, e essa ideia do período liminar é extremamente importante, em que não só as divisões, mas também as ambiguidades são explicitadas, permitindo sua resolução ou regulação, de modo a que possam se manter sob controle no período entre duas eleições. É um período de conflito autorizado e com uma dimensão festiva manifesta, não só na excitação e nas comemorações internas a cada facção, mas também no prazer dos embates mais ou menos simulados entre contendores e na consciência difundida do papel de integração dessa disputa, né? Então, aí aqui vocês têm uma ideia de como eles recortam, né, num calendário de festas, num calendário festivo, né? Você pode ter o tempo que é o do carnaval, uma série de temporalidades da vida da comunidade ou da vida social, e eles acrescentam aqui a ideia de que existe também um tempo que é o tempo da política, que tem as suas características, que é um tempo de ruptura do tempo ordinário, é um tempo liminar também. Ele está entre dois momentos de ordem, né, da vida ordinária, e é um tempo que é, então, entre, né, esses dois momentos. E, então, para chamar a atenção que esse é um momento em que essas manifestações elas iniciam, sem ser no tempo da política ordinário, um tempo da política. Então, esse é um dos primeiros argumentos que eu estou dizendo, né? Para ver que essa é de São Paulo, né? E Rio de Janeiro, em Brasília, né? Agora, essas manifestações em junho de 2013, então, elas explicitaram conflitos, mas elas tinham uma série de outras características que também rompiam com esse tempo da política, né? Centralmente, o fato de que os políticos profissionais e os que supostamente são tradicionalmente os mediadores não assumiram essa mesma posição durante esse período, né? Tivemos, como a Rosana falou, um momento de crítica da representatividade, da representação política, de valorização de horizontalidades, de crítica aos partidos políticos, né? E demandas, né, em manifestações que eu acompanhei de retirada de bandeiras, né? A manifestação não poderia ter bandeiras de partidos, bandeiras de organizações sindicais ou de organizações políticas, né? Então, a ideia de que ali não era, né, justamente a ideia de que não seria faccional e que não seria com os mediadores dos políticos profissionais, né? Então, ali você já tem um tempo que se inicia de ação política que visa justamente romper com essas características. Mas a gente entra também em 2014, né, e aí é interessante que essas manifestações, né, elas inauguram algo que não termina ali, e que o meu argumento é que elas ainda não terminaram, né? Nós chegamos num tempo da política, né, tal como elaborado pelos autores, né, eleitoral, em 2014, mas com mais uma característica que desafia, né, e que coloca problemas, né, que é a polarização, não só nacional, mas a polarização nas urnas, com margem de vitória razoavelmente pequena, né? Então, nós temos ali, né, um segundo turno com 51,64 versus 48,36. Né?
isso foi algo que foi utilizado para uma contestação, né, então, do resultado. Essa contestação do resultado, ela marca justamente a dificuldade de finalizar, de fechar esse período. Eu acho que justamente por isso ele se exacerba, né? Então, o tempo, as ações políticas que se iniciaram antes da eleição, que ganham essa polarização e assumem o caráter conflitivo, né, depois do 20 de junho, como a Rosana já tinha mencionado, né, essa característica ela não se fecha, né, e nós entramos, então, numa situação em que novas manifestações entram, como o da Fora Dilma e o panelaço. Aí eu coloquei um link, se você puder clicar para mim, que é de um vídeo no YouTube, né, feito um upload por uma pessoa que era a favor do Fora Dilma, né, que estava se manifestando dentro do panelaço, né, e que ela filma da janela, né, participando do panelaço, né. Obrigado. O vídeo continua, mas como nós não temos muito tempo, é um vídeo de 3 minutos. Ela vai também se expressar, vai falar no vídeo. Eu acho que é um vídeo também sintomático, porque é filmado no dia 8 de março, durante a fala do Dia das Mulheres da Dilma, né? Então, nós tivemos uma série de manifestações, não só as manifestações nas ruas, mas também as manifestações do panelaço, né, em que se tentava ocupar não só a paisagem visual, mas também a paisagem sonora da cidade, né, se disputando essas paisagens, né, com uma série de manifestações, né? Então, aqui eu coloquei algumas das fotos, falando, né, do impeachment, manifestações na Avenida Paulista, do Fora Dilma, e aí vocês veem o verde e amarelo, as camisetas do Brasil, né, e os bonecos que ganharam também, né, uma dimensão dessa ocupação visual e da produção material, né, dessas manifestações, né? E aí, essa foto eu incluí para chamar a atenção também, né, porque nós já tínhamos ali algumas faixas que eu vou chamar a atenção depois sobre a intervenção militar, né, e o apoio à Lava Jato, Sérgio Moro, etc. Então, o mesmo texto, né, do Política Ambígua, né, os autores também falam assim: a política ameaça, em primeiro lugar, pelo fato mesmo de representar uma quebra do cotidiano, fixar marcos para o início e o término do tempo da política, garantindo o caráter temporário dessa interrupção, pois, crucial e nada simples, né? E o meu ponto aqui justamente que não é nada simples, né? E esse tempo ele não foi, então, fechado, né? Nós continuamos vivendo uma experiência dilatada do tempo da política, né? Com a exibição do faccionalismo, a exibição das posições, né? As pessoas marcam as suas posições claramente, né? Então, se no tempo da política eleitoral usual as pessoas usam camisas, usam bottoms, usam broches, colocam bandeiras, faixas na casa, no carro, etc., né? É um momento em que você demarca e demonstra publicamente a sua adesão, a qual facção você está vinculado. E essa me parece ser também a experiência que a gente tem, né, nesse período de 2013 para cá. As pessoas manifestando claramente, exibindo seus pertencimentos, as suas adesões a posições, né, agora polarizadas. Então, a minha pergunta é: estamos vivendo, faz 5 anos, num tempo liminar? Será que é isso, né? Será que essa é uma boa forma de a gente dar conta da experiência, dessa temporalidade que nós estamos tendo, né? Esses 5 anos, de 2013 para cá, né, como o tempo da política que falava lá no início, que era um tempo liminar. Né? Tempo liminar, então, de ruptura da quebra, né, uma quebra com o tempo ordinário, com a ordem ordinária, né, da vida social. Nós estamos, então, experimentando algo que deveria ser pequeno, circunscrito, contido,
de uma maneira intensa e extensa por 5 anos? Né? Será que isso é uma forma de compreender a experiência que nós estamos tendo? Porque as manifestações não acabaram. Né? Você pode ir em manifestação praticamente toda semana e, muito possivelmente, mais de uma vez na semana. Né? Ou seja, de 2013 para cá, o calendário, né, eu acho que seria inviável, mas seria muito interessante se a gente conseguisse alguém que fizesse um levantamento, talvez exista, de todas as manifestações que aconteceram de 2013 para cá. Isso é absolutamente incrível, a quantidade de manifestações. Né? Então, o meu argumento é justamente de uma liminaridade e de uma serialidade. Né? Nós estamos vivendo uma série de manifestações e chamando a atenção com clareza para essa dimensão serial da manifestação. Algo que está sendo feito repetidamente, né? Que não para e não acaba. E, justamente, essa serialidade, né, em conjunção com essa liminaridade, é algo que nos dá essa sensação intensa, né, e difícil de lidar para compreender esses períodos desses 5 anos. Né? Então, eu marquei aqui alguns pontos. Né? Então, a continuidade das manifestações, a reiteração dos conflitos e antagonismos, a multiplicação dos temas, o fato de que não é um tempo nem vazio nem homogêneo. Né? Então, eu estou pensando aqui também com o Walter Benjamin. Né? A intensidade e a expansão da temporalidade da política, né? A tal ponto que elas coincidem com o tempo ordinário. Né? Por quê? Porque nós não temos como, né, isso também era uma coisa que eu estava chamando a atenção no início, não tem como abrir mão de todas as tarefas que nós temos, ordinárias da nossa vida, para ir e estar presente em todas as manifestações. Né? Seja como pesquisador, seja como manifestante. Né? Então, é justamente o fato de que isso que era um tempo de ruptura, ele se sobrepõe, né? Se superpõe também ao tempo ordinário, a quase coincidir com o tempo ordinário. Né? Temos que viver uma vida ordinária num tempo não ordinário. Então, é aí que eu chamo a atenção pelo excesso, né, e a repetição dessas manifestações, dessas ações políticas, do inacabamento do tempo liminar. Né? E aí 2 características, né, que eu queria chamar a atenção e levantar também para discussão, que ficam exacerbados nesse momento, que pensando com desses 2 autores da filosofia política, a Chantal Mouffe e outro o William Connolly, né, com os seus pares de oposição que eu acho que são interessantes, que me estimulam a pensar, o da Chantal Mouffe entre antagonismo e agonismo, e do William Connolly entre fundamentalismo e pluralismo. Né? Então, a Chantal Mouffe, que é uma propositora da democracia radical, né, ela nos diz, né, e eu acho que isso é algo que me ajuda a dar sentido, né? Não sei para vocês, nós sempre discutimos isso no final, a experiência e as coisas que a gente observa, né? Nesse cenário intensamente polarizado e faccionalizado. Né? Ora, quando, em vez de ser formulado como um confronto político entre adversários, o confronto nós-eles é visto como um confronto moral entre bem e o mal, o oponente só pode ser percebido como um inimigo a ser destruído. E isso não favorece um tratamento agonístico. Daí a eclosão generalizada de antagonismos que questionam os próprios parâmetros da ordem existente. E, no caso do William Connolly, esse está no The Ethos of Pluralization, né? É uma tradução minha, eu espero que não esteja muito ruim. Essas designações do outro definem a identidade de si que os autores do texto que ele está discutindo, né, um manifesto político, que os autores professam como o padrão inquestionável a partir do qual todas as identidades, condutas, julgamentos e punições são julgadas. A única indulgência que permanece fora de questionamento neste manifesto é a que equaciona as identidades dos autores com a característica universal do bem. Né? Então, chama a atenção que nessa situação de faccionalismo, né, em que se acirra o antagonismo e não o agonismo, né, e que adquire uma dimensão bastante moral do embate político. Né? Eles são aqueles que são o mal, o errado, né, que tem que ser suprimido e eliminado, e nós estamos sempre do lado do bem. Né? E isso marca não
apenas um dos lados, mas marca o embate, né, político. E aí, com isso, eu quero me encaminhar para o final, para a gente ver, né, que aquilo que estava lá continua e está presente, né, também, porque as manifestações não continuam só manifestações contra o governo atual, né, não são só fora Temer, continuam existindo manifestações que também são, né, que demandam, de certa maneira, um fora Temer, né, mas uma intervenção militar, né? Então, essa aqui é no Recife, essa é no Rio de Janeiro. Mas a minha questão é, então, nesse cenário, como compreender os pedidos de intervenção militar, né? É algo que parece inviável para nós pensar, né? E se faz muita piada, né? Você fala assim, só se reivindica a intervenção militar porque está na democracia, né? Não tenta fazer o inverso, né? Não vai poder se manifestar se acontecer a intervenção militar, etc. Né? Lembrando também que nesse meio tempo, né, nesse período dilatado, nessa experiência dilatada desse tempo da política, nós tivemos também a presença militar no Rio de Janeiro, que está lá até hoje. Então, pensar o estado de exceção e o histórico de rupturas da ordem. Essa é uma sugestão minha para a gente tentar compreender. Um outro argumento que eu gostaria de trazer é a exemplaridade da exceção na história do Brasil. Mas não sei se eu vou ter tempo de chegar até esse ponto, né? Então, só para fazer um breve, né, isso que muitas pessoas já viram, né, já sabem, né, num calendário das nossas rupturas de ordem, né? Então, nós tivemos uma Primeira República, nós tivemos um período com o Getúlio Vargas, de 37 a 45, tivemos um período que é conhecido como democratização, de 45 a 63, tivemos um golpe em 64, direta já em 84, a nova Constituição e a redemocratização, né, porque aquela primeira foi a democratização, essa é a redemocratização, e eu marquei de 88 a 2013, é algo a ser contestado, obviamente, né, 88 com a Constituição, e 89 a primeira eleição, né, que a gente teve, né, nesse novo cenário, e até 2013, eu marquei ele 2013 seguindo um pouco uma interpretação do Marcos Nobre, um professor de filosofia da Unicamp, que vai argumentar que esse é um período da redemocratização e que de 2013 para cá nós estaríamos num período, né, de instauração mesmo de uma nova democracia no Brasil. E aí é curioso que é justamente o período que eu estou dizendo que é o período liminar, né? Então, eu tenho uma definição que é 2013 para cá, é justamente essa aposta no fato de que é liminar e de que é difícil de decidir o que é 2013 para cá, né? E aí eu marquei ali golpe de 2016 e deixei aberto, né, para a gente ter essa dupla visão, né, de que algumas pessoas marcam 2016 como um momento de ruptura, né, mas eu estou marcando 2013 como um momento de ruptura também, né, chamando a atenção que é esse o período liminar, se inicia em 2013, não é uma questão de marcar, do meu ponto de vista, com 2016. Né? Então, 2013 ou 2016, a temporalidade da exceção e a dificuldade da delimitação. Né? Justamente isso que eu estava falando. E aí eu trago um autor que está pensando a partir dessa questão da exceção, né, está se apoiando no Carl Schmitt, né, que é um autor que está por trás de boa parte da reflexão aqui também. É um autor que foi importante para a elaboração da discussão da Chantal Mouffe, do George Agamben, que também está em diálogo com outro autor que vai aparecer depois desse slide, né, mas que não foi aqui citado, né, de maneira bibliográfica, né, mas então é importante mencionar. Mas o George Agamben está no Homo Sacer, esse trecho é do primeiro volume do Homo Sacer, nos colocando a dificuldade e o cenário paradoxal que se constitui os estados ou as situações de exceção. Né? E a minha aposta é que nós temos uma situação na qual nós estamos em liminaridade e essa liminaridade também caracteriza a nossa situação de exceção. Né? A situação que vem a ser criada na exceção possui, portanto, esse particular, o de não poder ser definida nem como uma situação de fato, nem como uma situação de direito,
mas institui entre estas um paradoxal limiar de indiferença. Então, o ponto é a dificuldade de dizer o que nós vivemos agora é isto ou é aquilo, né? E que gera justamente todo o debate no qual a gente está situado. A dificuldade de definir um contexto que é um contexto liminar, né? Então, só para terminar, eu quero chamar a atenção para um outro autor que estava dialogando mais anteriormente, no período histórico na primeira metade do século XX, em diálogo com o Carl Schmitt, que é o Walter Benjamin. E na 8ª tese dele, nas teses sobre a filosofia da história, ele também fala do estado de exceção, mas faz uma modificação, faz uma ponderação que muda quase tudo ou tudo. Ele diz: a tradição dos oprimidos nos ensina que o estado de exceção no qual vivemos é a regra. Precisamos chegar a um conceito de história que dê conta disso. Então surgirá diante de nós nossa tarefa, a de instaurar o real estado de exceção. E, graças a isso, nossa posição na luta contra o fascismo tornar-se-á melhor. É importante mencionar, porque essa palavra também tem sido utilizada abundantemente hoje, no nosso cenário político, que o fascismo aqui era o fascismo italiano, alemão. Ele está falando isso na primeira metade do século XX, vivenciando essa experiência, como um judeu alemão. Mas ele está dizendo ali um real estado de exceção. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o estado de exceção, e esse era o conceito de Carl Schmitt, ele é decidido pelo soberano. É o soberano que decide, que instaura o estado de exceção. E, quando nós temos o povo, que supostamente é o soberano, clamando pelo estado de exceção, é o povo, ele clama, ele tem, de fato, o poder da soberania, quando ele faz essa demanda ou esse pedido, essa solicitação. De acordo com Carl Schmitt, não. Quem decide, quem instaura, quem inaugura o estado de exceção é que é o soberano, não o povo. Mas o Walter Benjamin está dizendo o real estado de exceção é aquele que pode ser instaurado pelo povo, como o verdadeiro soberano. E aí a gente está numa situação, que, para concluir, no qual nós temos essa zona de indecidibilidade, nesse período liminar, no qual não sabemos como encerrá-lo, e como colocar um fim e retornar à ordem. Então, uma das sugestões na minha argumentação, é que esse é uma das formas almejadas de encerrar esse período liminar. Obrigado.